Nós conversamos com a advogada Andréa Ferreira, ítalo-brasileira que se encontra em Roma e também acompanhou hoje pela manhã a audiência das Seções Unidas da Corte Suprema de Cassação, a Corte Suprema Italiana, sobre a questão da grande naturalização, renúncia tácita da cidadania italiana iuris sanguinis e coisas mais, que estavam preocupando grandemente a comunidade ítalo-brasileira. Vamos ver que impressões ela teve, porque nós sabemos que o acórdão vai demorar um pouco ainda para sair, mas já dá para ter uma ideia, né, doutora? Exatamente. Hoje pudemos ouvir a Avocatura dello Stato, pudemos ouvir também a Procura-Generale e os três advogados que defendem os dois recursos que interpuseram contra a decisão da Corte de Apelo. O que eu pude hoje sentir e que vou poder passar aí para os ouvintes, para tranquilizá-los? Muito embora não tenhamos ainda uma posição clara de como será esta sentença, o que decidirão os juízes da Suprema Corte, podemos ter uma ideia de, sobretudo, do que foi dito pela Procuradora Generale, que hoje, do começo ao fim, falou de uma forma sempre muito favorável aos ítalo-descendentes, contou toda a história da imigração italiana, falou sobre o decreto de 1889, falou sobre a renúncia tácita, sobre a grande naturalização e as suas consequências em relação ao artigo 11 do Código Civil de 1865, falou sobre essas leis no espaço, e sempre demonstrando que era contra a tese esdrúxula do Ministério do Interno. Isso foi muito bom para todos nós, porque a Procuradoria, a Procuradora-Generale, ela está ali de uma forma neutra, ela deve se posicionar ou a favor dos advogados ou a favor da Avocatura do Estado. E hoje tivemos essa grata surpresa de ver que ela se posicionou a nosso favor, a favor da nossa luta, sempre colocando... ela foi, na verdade, a primeira a falar. E sempre de uma forma clara soube afrontar muito bem a história que envolveu nossos antepassados, desde quando, como eu disse, migraram para o Brasil. Ela defendeu a inaplicabilidade da renúncia tácita ao caso da grande naturalização e mantendo o mesmo entendimento da sentença de 1907 da Corte de Nápoles e se posicionou contra o automatismo do artigo 11 do Código Civil de 1865. Ela disse, eu vou falar um pouco em italiano, não, eu vou traduzir. Ela disse que não se pode perder, não se perde a cidadania por um automatismo de uma renúncia implícita. Ela deve ser a renúncia, ela entende que deve ser expressa e deve nascer de uma vontade do requerente. Ela citou também a Convenção de Estrasburgo, de 1994, dizendo que essa convenção já citava que se deve conservar a cidadania de origem. Quanto à prova, que é muito importante, o ônus da prova, ela também falou sobre esse importante tema. A prova que eu me refiro seria a certidão negativa de naturalização.
O Ministério do Interno, a Advocatura do Estado, jamais, em nenhum recurso que ele interpôs na Corte de Apelo, juntou alguma prova ou contraprova a respeito da CNN, que é, sem dúvida, e sobretudo, a maior prova que hoje nós possuímos para provar que não foram naturalizados todos esses italianos que se encontravam no Brasil antes de novembro de 1889. Ela se posicionou no sentido de que não é possível a inversão do ônus da prova. A prova, então, o ônus da prova cabe, então, a quem? A quem contesta, a quem alega que não concorda. Então, era ele, o Ministério do Interno, a Advocatura do Estado, que deveria ter fabricado, que deveria ter se posicionado, que deveria ter trazido aos autos uma prova contra a nossa CNN, e nunca falou sobre isso. Ela disse que essa prova é de responsabilidade deles, da Advocatura do Estado, que deve produzi-la. Ela diz também que a cidadania italiana é um status que que nasce com o direito e que é alegado à própria origem. Já o Cattaneo, o advogado Cattaneo e o Alessandro falaram muito bem, se posicionaram de uma forma muito firme e com muito saber jurídico a respeito tanto da GN, tanto da renúncia tácita e também do artigo 11. Cattaneo chamou a atenção por 3 vezes do relator, que se interessou muito quando ele mencionava a todos ali presentes a Lei 23 de 31 de janeiro de 1901, que veio revogar parcialmente o artigo 11 do Código Civil de 1865, que é justamente esse que hoje é objeto do julgamento desses 2 recursos, ao lado da renúncia tácita e ao lado também da grande naturalização. Então, eu fiquei muito contente com a atuação desses 3 advogados, fiquei muito surpresa e feliz com a atuação da Procuradoria Generale e quanto à manifestação da Advocatura do Estado, do Ministério do Interno, obviamente, foi apenas uma advogada jovem, pelo menos aí uns 32, 35 anos, que sustentou a tese da grande naturalização, da renúncia tácita, se apegou, sobretudo, ao artigo 11 do Código Civil de 1865, pedindo aos juízes que respeitassem o artigo 11 e também o decreto de 1889, porque esses, segundo ela, deveriam ser importantes no tempo em que foram publicados. Então, os fatos que elas entendia que os fatos que ocorreram durante a égide dessas 2 leis deveria ser respeitado. No entanto, os advogados de defesa, doutor Cattaneo, o doutor Alessandro e até mesmo a Advocatura do Estado, foi completamente contra a posição desse Ministério do Interno, dessa Advocatura do Estado. Portanto, eu tenho para mim que a sentença que deve vir aí dentro de alguns dias, ou talvez em setembro, porque nós temos o mês de agosto, que é um mês de férias, onde os prazos ficam suspensos. Temos, então, antes de acontecer essa suspensão do prazo, mais ou menos uns 18 dias. Quem sabe, pela magnitude
desse julgamento, principalmente porque envolve aí hoje já um rombo nos cofres públicos, esta sessão unita já, quem sabe, publique esta sentença para nós ainda nesse mês de julho. Vamos torcer para isso. Quanto a esses milhões de ítalo-descendentes que não dormem já há 2 anos, porque estão preocupados com essa decisão, eu acredito que não devem se preocupar, não, porque eu acho que a Corte de Cassazione é uma corte que, em primeiro lugar, respeita a lei e é o exemplo da lei e da justiça num Estado de Direito. E ela não pode decidir contra 150 anos de decisões favoráveis a nós, ítalos descendentes. Ela não pode mudar da noite para o dia 150 anos de construção de uma jurisprudência que foi sempre a favor e sempre contra essa grande naturalização. Então, eu acho que nós podemos ser otimistas em relação a esse julgamento, essa sentença que está por vir a qualquer momento aí. Doutora Andréa, uma questão que perguntam bastante é com relação aos processos que estão em andamento. Tem muito processo Ótimo. parado? Tem muito processo parado, recursos? Como é que está a coisa? Vamos lá. Essa história já existe há 2 anos. Desde novembro de 2019, o Ministério do Interno, a Advocatura do Estado, tem proposto recursos na Corte de Apelo contra as sentenças, que são sempre unânimes, favoráveis a todos os ítalos descendentes. O que tem acontecido, então, é que essa Corte de Apelo, quando viu o número grande de recursos que estavam sendo interpostos contra as decisões de primeiro grau, resolveu correr, resolveu fazer alguma coisa, com certeza provocando uma decisão mais rápida da Sessione Unita neste interim. E começou também a deixar as decisões desses recursos para 2023, ou seja, após o julgamento, a decisão da Suprema Corte. Foram muitos, no começo, esses recursos que estão hoje pendendo de julgamento. Quantos recursos nós tivemos julgados até hoje em 2 anos? Bom, tivemos 2 no ano passado e 2 esse ano. Sem contar, eu falo 5 julgamentos nas prima sessione da Corte de Apelo. E falo uma que ficou fora da prima sessione, que foi para a sessione de família. Portanto, vamos considerar só aquelas decisões que houveram durante esses 2 anos na Corte de Apelo da primeira sessione, que é a competente para julgar esses processos. Quantos foram, então, julgados? 5, 4 a nosso favor e 1 que foi contra, da Udeta, se não me engano. Bom, o que eu posso dizer? Todos esses recursos que estão aí à espera de um julgamento, é a espera deste julgamento, desta decisão, que servirá como uma espécie de decisão vinculante para os demais tribunais inferiores. Hoje nós temos um tribunal que a gente chama de Tribunal Civil Ordinário, de primo grado, que onde todos os juízes, desde o primeiro dia, quando foi interposta essa tese esdrúxula, tem sempre se manifestado contra eles a favor dos ítalos descendentes, ou seja, sempre se manifestando a favor de que a renúncia não pode ser jamais tácita e ela deve ser expressa e deve nascer de uma vontade do requerente. Então, expressa expressando também a vontade do requerente. Muitos me perguntam sobre as consequências dessa decisão que está para ser publicada. Quais serão as consequências? Se ela for a nosso favor, maravilha, 99,9% indica que será favorável aos ítalo-descendentes, essa decisão da Suprema Corte. Então, quais serão as consequências? As consequências, a meu ver, é de que o Ministério do Interno, a Advocatura do Estado, deve recuar no sentido de
pedir desistência em todos os recursos que estão tramitando na Corte de Apelo ainda, cuja maioria já está sendo reenviada para 2023. Então, a pergunta desses clientes, desses ítalo-descendentes, mas teremos que esperar, cada um de nós, o julgamento de nosso próprio recurso para que daí se manifeste a Corte de Apelo no sentido de acatar a decisão da Corte de Cassazione? Não, absolutamente. Por quê? Esse risco, creio que não corremos, porque se tivermos que esperar, então a Corte de Apelo julgará, inclusive condenando o Ministério do Interno às custas, que hoje têm sido entre 5, 7, 9 mil euros cada processo. Com medo de criar um rombo ainda maior ao erário público, o que fará o Ministério do Interno? Recuará, pedirá desistência em cada um de seus processos já a partir da publicação dessa sentença, porque essa sentença ela criará uma espécie de vínculo em relação aos demais, por isso que a gente chama de vinculante, aos demais tribunais inferiores, que farão esses tribunais, a partir desta orientação, a julgar como manda essa orientação que virá da Corte de Cassazione. Portanto, transitará em julgado imediatamente após a desistência em cada um dos recursos. Transitará em julgado a decisão de primeiro grau. Se for contra, se for uma decisão que pode vir contra o interesse dos ítalo-descendentes, nem vou falar, porque no meu entendimento, isso não existe. Isso não vai acontecer. Então, eu sequer penso nas consequências. A senhora exclui completamente a possibilidade de uma decisão contrária, absolutamente contrária. Eu excluo por uma única razão. Porque sem a prova da renúncia expressa, que cabe ao Ministério fornecer, é inadmissível alegar que houve a perda da cidadania italiana. E eu acredito, sobretudo, na Corte de Cassazione, acredito na justiça italiana e acredito, sobretudo, que em breve estaremos comemorando a nossa vitória e a vitória dos ítalos descendentes, pela qual, incansavelmente, esses advogados que estão diretamente ligados a esta causa hoje, a este julgamento hoje, nesta luta, que é exatamente o que disse hoje a procuradora generale, que é a da necessidade de identificar uma verdadeira vontade expressa de abdicar e, portanto, renunciar ao status de origem, à cidadania italiana, para que ocorra a perda da cidadania de origem. Por isso, eu creio numa sentença favorável a todos os ítalos-descendentes. Uma sentença diversa desta minha posição, eu sequer penso. E acredito que os outros advogados hoje também devem estar já mudando suas opiniões, devem estar pensando mais de uma forma otimista, depois de tudo que eu ouvi e de que eles ouviram da procuradora generale. Doutora Andréa, tem relatos aí de que essa avocatura do Estado, isto é, o pessoal do Ministério do Interior e também do Exterior, teria argumentado hoje, inclusive, com relação à questão numérica. Quer dizer, não é nada jurídico, é uma questão política, né? Que é muita gente, que isso aí apavora todo, tentaram, inclusive, jogar isso no tribunal. Como é que a senhora viu isso? Eu penso que esse tipo de comentário não encontra nenhum entendimento na jurisprudência nesse sentido. Acredito que é uma influência mais política e que não vai repercutir num julgamento onde os juízes estão atrelados à justiça, ao direito processual e material,
há 150 anos de jurisprudência construída a favor dos ítalos-descendentes, a favor desde 1907, quando do posicionamento da Corte de Cassazione de Nápoles contra a renúncia tácita. Para mim, é letra morta. Se falaram a respeito desse grande número de ações, de requerimentos que pendem hoje. É letra morta. Deve-se respeitar o direito desses italianos, porque o direito deles está fulcrado na lei, no artigo 1 da 91/92. Enquanto essa lei não for alterada, eles têm que aceitar, porque só no Brasil nós temos 66 milhões de ítalos descendentes aproximadamente, cujo somente 20% fizeram ou estão nos tribunais hoje requerendo, ou estão de alguma forma nos consulados requerendo o direito deles. Ainda faltam muitos ítalos descendentes requererem. Se hoje para eles é um número grande, deveria agradecer, porque esse número tem enriquecido os consulados com essa contribuição. Eu creio que, com a decisão que nós todos estamos esperando hoje da Corte de Cassazione, vai acabar tudo isso. Ou seja, aquele bloqueio nas comuni, de acordo com a circular do ano passado, era para suspender até uma decisão da Corte de Cassazione. Então, essa decisão vai vir nos próximos dias, ou quem sabe até setembro, máximo setembro, e quando ela for publicada, as comuni deverão desbloquear todos os pedidos que até então estavam suspensos, por ordem, não, porque a circular ela não cria nenhuma ordem. Na verdade, ela apenas orienta no sentido de suspender. Os comunes, as comunes na maioria suspenderam e vão ser desbloqueados no momento em que essa decisão vier a nosso favor e for publicada. Assim como os consulados, né? Porque tiveram alguns consulados que também andaram bloqueando. Então, eles não poderão. Mas a lerdeza vai continuar, porque essa decisão que vier, ela é uma decisão que não vai resolver o problema dos consulados. Os consulados vão continuar lerdos porque eles não têm pessoal suficiente para atender a demanda que hoje nós temos no Brasil, né? Quisera que eles pudessem, de fato, atender de uma forma justa todas essas riquezas que existem hoje dentro dos consulados italianos no Brasil. Mas isso não mudará. O que mudará nesta decisão será a questão da grande naturalização nos tribunais, algumas questões atreladas ao objeto destes recursos, que, como eu disse, foram 3. Nós temos aí como objeto a grande naturalização, a renúncia tácita e temos a questão do artigo 11. Juntamente com esses 3 objetos, pode a Corte de Cassazione abrir mais essa sua decisão, colocando ou julgando ou mencionando também outras formas de interrupção da cidadania italiana? Pode. Não seria um julgamento extra petita, porque, na verdade, é possível de ser anulado, porque, na verdade, estaria atrelado a esses 3 objetos que eu acabei de mencionar. Então, essa decisão ela pode ajudar muito em relação a outras causas de interrupção que possam estar ligadas a esses 3 objetos. Esses 3 temas. E se aplana o caminho da justiça, né? Da via judicial para a cidadania, né? Sim, esse continuará, porque somente uma lei pode mudar o artigo 1 da Lei 91/92, quanto à forma de procedimento administrativo ou judicial em relação à via materna. Bom, em relação à via materna, eu acredito que nada poderá fazer
a Corte de Cassazione em relação a tornar possibilitar de forma administrativa esses requerimentos quando se trata de uma via materna. Acredito que isso não vai acontecer. Muitos advogados estavam com muito receio de que essa decisão pudesse repercutir numa mudança da lei. Todo julgamento da Corte de Cassazione pode gerar, sim, uma mudança na lei, mas não acredito que isso acontecerá com a via materna, porque, como eu disse, pende de uma nova lei para resolver essa questão. E até hoje nós não tivemos isso, não foi aprovado no parlamento, sequer foi mencionado a necessidade, e acredito que continuará essa via judicial para a via materna, e a via paterna contra as filas é o que estamos hoje decidindo aí em relação a esses 3 objetos. Ok, eu que agradeço mais uma vez o convite a participar aí da sua revista, que para mim é muito importante. Ela colabora muito com os ítalos descendentes, no sentido de sempre levar boas informações, conteúdo muito importante, sempre na sua revista, e aprecio muito. Parabéns mais uma vez, jornalista Desidério Peron.